Então, bom dia, meninos. Então, vamos lá. A gente vai corrigir agora as atividades que eu passei na aula passada. E logo em seguida eu vou passar uma atividade nova para vocês. Só lembrando que esse conteúdo que a gente está estudando, eles são tópicos básicos para a função exponencial. Então, são tópicos básicos para uma função exponencial. Então, daqui do 1 até o 5 são as questões da aula passada. Então, se você não fez e está vendo esse vídeo, já faça as atividades da aula passada. Então, vamos lá. 12 elevado a zero, todo número elevado a zero, ele vai ser igual a 1. 1 elevado a zero, todo número elevado a zero é igual a 1. Raiz de 12 elevado a zero, todo número elevado a zero é igual a 1. 3π elevado a 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, 3π elevado a 1 é igual a 3π. Raiz de 5 elevado a 1. Raiz de 5 elevado a 1 é igual a raiz de 5. Ok? Então, vamos lá. Questão de número 2 aqui agora. 0 elevado a 1. 0 elevado a 1 vai ser 0. E agora? 2 elevado a 5. Então, 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, quanto que é 2 vezes 2? 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, 2 elevado a 5 é igual a 32. E agora? Menos 2 elevado a 5. Vamos lá. Menos 2 vezes menos 2. Então, vamos lá. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, a gente já sabe que dá 32. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Então, menos 32. Então, uma diquinha para vocês. Quando for par, dá positivo. Quando for ímpar, dá negativo. Então, 0 elevado a 5, todo mundo já sabe que é 0. Porque ele é um número 0. Agora, vamos para esse último aqui. Ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, certo? Então, a gente vai obter aqui 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3 vai ficar a raiz de 81. Qual é a raiz de 81? Qual número eu multiplicar por ele mesmo vai dar 81? 9. Então, raiz de 3 elevado a 4 é igual a 9, certo? Então, vamos para mais uma aqui. Menos 3 vezes menos 3. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Menos vezes menos, mais. Então, vai ficar mais 81. Então, note que o expoente aqui é par, deu positivo. Menos 1 elevado a 4. 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. Então, ele é par, não é? Se ele é par, vai ser positivo. Menos 1 elevado a 0 vai ser 1. Menos 3 elevado a 4. Agora, note que aqui, ó, a gente esqueceu aqui, ó. Tava no parênteses, né? Então, a gente pode fazer o jogo de sinal. Agora, aqui, ele está fora do parênteses. Então, logicamente, se 3 elevado a 4 é 81, aqui vai ficar menos 81. Por quê? Porque ele está fora do parênteses. A mesma coisa vai acontecer com esse. Se ele está fora do parênteses, ele vai ser menos 1, independente da potência lá de cima, porque o negativo
ele é do próprio resultado, não é lá de cima, certo? Então, vamos lá para o próximo aqui. 3 elevado a menos 2. Quando o expoente está negativo, a gente tem que inverter. Como é que vai ficar isso aqui? 1 sobre 3 elevado a 2. 1 sobre 3 elevado a 2, que é a mesma coisa que 3 vezes 3. Então, 1 sobre 9. Essa é a resposta aqui. Próximo. 1 sobre 5 elevado a 3. 5 elevado a 3. 5 vezes 5 vezes 5. Que é igual a 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, vai ficar 1 sobre 125. Ok? Agora, o próximo. Menos 4 elevado a 2. Então, vamos lá ver como é que fica. O 2, ele é uma potência. Então, 4 vezes 2, ou 4 vezes 4, vai dar 16. Menos vezes menos vai dar mais. Então, vai ficar 16 positivo. Próximo aqui. Como é que vai ficar isso aqui? Se o expoente é negativo, a gente vai inverter. Então, vai ficar 1 sobre menos 2 elevado a 4. Quanto é que é 2 elevado a 4, hein? Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado a 4 é 2 multiplicado por ele 4 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, menos vezes menos mais, vezes menos menos, vezes menos mais. Então, vai ficar 1 sobre 16 positivo. Agora aqui, 1 dividido para π elevado a 3. Então, esse seria o resultado, a não ser que você queira fazer o resultado de π, mas eu acho que aqui não vai ser necessário. Então, próximo, 1 sobre menos 4 elevado a 2. Vai ficar 1 sobre 16 também, porque 4 vezes 4 a gente já sabe que dá 12, ou 16. Então, se dá 16, a gente já sabe o nosso resultado aí. E agora, hein? Como é que a gente vai fazer essas aqui que são frações? Vamos lá. A gente pode inverter da mesma forma. Se o expoente é negativo, então vai ficar 1 sobre 3 sobre 2 elevado a 1. E agora, como é que a gente vai resolver aí quando ele for uma fração? Para a gente resolver, o que a gente vai ter que fazer? Inverter aqui de novo. Então, se é 3 elevado a 1, então vamos escrever aqui. Esse vai para cima. Então, eu posso inverter. Então, 1 dividido para isso aqui, eu posso inverter e vai dar na mesma fração. Então, é 2 sobre 3, ó, o resultado da nossa operação aqui. Ok? E 2 sobre 3 não tem como a gente resolver. Mesma coisa a gente vai fazer aqui. 1 sobre 2 elevado a 5 elevado a 1. Então, é só a gente inverter. Os 2 vai para cima, então vai ficar 5 sobre 2, que vai ser o resultado da nossa conta bem aqui. E agora, como é que a gente vai fazer isso daqui? A gente pode representar ele de uma forma de fração. Então, como é que vai ficar isso? Vai ficar 2, ó, vai ficar 2 dividido, 3 na verdade, dividido para 10 elevado a menos 1. Então, vamos escrever em outra forma. 1 sobre 3 sobre 10 elevado a 1. Então, passando 10 para cima, vai ficar 10 sobre 3, que é o resultado que a gente deseja ali. Mesma coisa aqui, vai ficar 1 sobre π menos π elevado a 3. Agora aqui, vai ficar 5 sobre 10 elevado a 1. A gente vai inverter, vai ficar 5 sobre 10.
E aí a gente vai inverter, o 10 vai para cima, então vai ficar 10 sobre 5. 10 sobre 5 é igual a 2. Então, 0 elevado a menos 1 dá 2. E aqui, por último, 1 sobre 2 terços elevado a 1. O 3 vai para cima, então vai ficar 3 sobre 2. Essas regrinhas estão no meu vídeo anterior, que vocês podem estar assistindo lá para vocês compreenderem. Agora a gente vai compreender aqui como é que a gente vai resolver esse conteúdo de hoje. Esse será o conteúdo da aula do dia 9. Então vamos lá. Propriedades das potências cujo expoente é um número inteiro. Então vamos supor aqui, ó, A. Note que as bases são iguais. Então, numa multiplicação de potências de bases iguais, aí o que a gente vai fazer? Vai permanecer a base e somar os expoentes. Então, vamos supor que eu tenho A vezes A elevado a mn. Então, vou manter a base e somar os expoentes. Numa divisão, eu vou manter a base e subtrair os expoentes quando eles estão em evidência, A vezes B elevado a N. Então, é a mesma coisa que A elevado a N e B elevado a N. E os dois multiplicados um pelo outro. Se tiver os dois numa fração elevada a um parênteses, é a mesma coisa que A elevado a N e B elevado a N, tudo numa fração. E quando eu tenho uma potência em cima de outra potência no parênteses, é só eu multiplicar. Então, A vezes N. Então, essa daqui seria basicamente as fórmulas que a gente vai usar para poder resolver isso aqui. Então, vamos lá. Eu vou fazer os exemplos aqui para vocês. Note que esse primeiro exemplo é basicamente essa primeira concepção aqui. Então, como é que vai ficar? A gente vai repetir a base. Não é isso que ele fala para fazer? Repetir a base e m mais n. Então, vai ser 3 mais menos 2, que vai ser 4. 3 mais menos 2, se você tem 3 e tira 2, você vai ficar com 1, que é igual a 4. Agora vamos para o próximo. Note que esse próximo está parecido com esse exemplo aqui de baixo, ó. Então vamos lá. É a mesma coisa aqui, 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Quanto que é 3 elevado a 2? 3 vezes 3 é igual a 9. Então, vai ser 9. 5 elevado a 5. 5 vezes 5, que é igual a 25. 9 vezes 25. Então, 9 vezes 25 vai dar 225. Então, 3 vezes 5 elevado a 2 é 225. Ok? Então, vamos lá para o próximo. Note que esse próximo aqui é um exemplo parecido com esse último. Então, vamos lá. A base, que é 2, que é só multiplicar. 3 vezes menos 2. Então, vai ser 2 elevado a 3 vezes menos 2, que vai dar menos 6. A gente pode resolver isso aqui? Pode, a gente aprendeu na aula anterior. Então, se está negativo, é só eu inverter aqui, ó, 1 sobre 2 elevado a 6. Então, quanto que é 2 elevado a 6? 2 elevado a 6 é 2 vezes 6 vezes. Vamos ver quanto é que dá. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ficar 1 sobre 64. Seria o resultado dessa expressão aqui. Vamos lá para o próximo. Então, 5 elevado a 6. Note que a base é igual. Então, é um exemplo de divisão. Então, vai ficar 5 elevado a 6 menos 3. 5 elevado a 3. Que é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Então, esse resultado é 125. E agora aqui, esse exemplo é parecido com esse. Então, vai ser 7
elevado a 3 dividido para 4 elevado a 3. Quanto que é 7 elevado a 3? 7 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. Vezes 7, que vai dar igual a 343. Então, 343. 4 vezes 4, que é igual a 16, vezes 4, que é igual a 64. Então, 4 vezes 4 vezes 4 é igual a 64. Será que tem como eu dividir 343 para 64? Não. Mas também não tem como eu parcelar. Então, essa seria o resultado da nossa fração ali. Ok? E vamos para esse último exemplo aqui, que ele também vai ser lá, ó, 3π elevado a 2 dividido para 2 elevado a 2. Então, 3π elevado a 2 vai ser 9π. 2 elevado a 2 vai ser 4. E aí a gente vai obter a nossa fração aí, ok? Então, o que a gente pode resolver aqui também? Se o π ele tá π ao quadrado, o que a gente pode dizer aqui também? Que ele está ao quadrado. Então, π também está ao quadrado, porque ficou ao quadrado todo mundo. Então, ficou 3 ao quadrado, π ao quadrado. Então, a gente resolveu esse daqui e esse daqui. E vamos deixar o π dentro do quadrado. E aí, a gente tem alguns exemplos aqui para vocês poderem resolver em comparação a esse. Então, essas são as atividades da aula de hoje. Entregar até o final da aula. Então, vamos recapitular aqui o que a gente fez hoje. Então, o que a gente viu aqui? A gente viu aqui as resoluções aqui. Então, todo número elevado a 0 é 1. E todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, vou destacar as respostas aqui para vocês poderem corrigir o de vocês e poderem resolver. Lembre-se sempre que os números aqui, ó, quando eles estão dentro do parênteses conforme esses aqui, o resultado, se ele estiver fora do parênteses, já seria outro resultado. Certo? Então, é isso aí. Ok?